O Brasil acorda todos os dias com o mesmo fantasma. Não é apenas uma oscilação passageira no gráfico da B3 ou um título de rodapé nos portais de notícias. É uma erosão silenciosa e sistêmica. O som metálico da rotina urbana é abafado pelo ruído constante do mercado financeiro, onde o real, outrora o bastião da estabilidade conquistada com o suor do Plano Real, em 1994, parece sangrar diante da nossa passividade. Vivemos em um estado de vigília permanente, uma ansiedade coletiva que se manifesta no olhar cético do investidor e no desespero silencioso da dona de casa. A história econômica deste país é marcada por um eterno retorno de crises, onde a bonança é breve e a conta, invariavelmente, chega para quem menos pode pagar. Enquanto o poder central em Brasília se perde em labirintos de retórica política e manobras orçamentárias, o câmbio dita o ritmo da fome. O dólar alto não é um indicador abstrato. É o veredito de um país que insiste em flertar com o abismo fiscal enquanto negligencia suas bases produtivas. A cada centavo que a moeda americana avança, um pedaço da soberania brasileira desaparece nos terminais da Bloomberg, transformando o prato de comida em um item de luxo. A volatilidade do real tornou-se a nossa única constante. Ao observarmos as telas das corretoras, o par dólar americano barra real salta de forma errática, muitas vezes desconectado da lógica de outros mercados emergentes, revelando a face mais crua do chamado risco Brasil. Para o cidadão comum, a macroeconomia não se manifesta em gráficos complexos, mas na violência das etiquetas remarcadas no supermercado. O IPCA, nosso índice oficial de inflação, tenta mensurar esse estrago, mas a sensação térmica no bolso do trabalhador é muito mais severa. Vivemos o paradoxo de um gigante exportador que pune seu mercado interno. O combustível encarece pela paridade internacional do petróleo. A proteína some do prato porque o produtor prioriza a exportação em moeda forte. O trigo do pãozinho é refém do dólar. Essa engrenagem perversa transforma o câmbio em um imposto invisível e cruel, que corrói o poder de compra da base da pirâmide com uma precisão cirúrgica. A incerteza financeira deixou de ser uma crise passageira para se tornar o ecossistema permanente da vida brasileira, onde cada oscilação do dólar é sentida como uma onda de choque que desestabiliza o planejamento das famílias e aniquila a esperança de um futuro previsível. O mecanismo de choque que paralisa o Brasil reside na fragilidade crônica do nosso equilíbrio fiscal. A armadilha é clara. Um Estado que gasta mais do que arrecada, mascarando deficiências estruturais com promessas de bem-estar insustentáveis. Quando o déficit fiscal se torna a norma e não a exceção, o mercado financeiro reage com uma agressividade defensiva. A dívida pública bruta atua como uma sombra sobre o futuro, exigindo que o Banco Central mantenha a taxa Selic em patamares restritivos para evitar uma fuga massiva de capitais. Essa sensibilidade exacerbada diante de qualquer ruído político em Brasília não é apenas nervosismo de investidores. É a leitura fria de que a solvência do país está em jogo. Cada tentativa de flexibilizar regras fiscais ou expandir o gasto público sem lastro real resulta em uma depreciação imediata do real frente ao dólar. O prêmio de risco sobe, o custo do crédito dispara e o país se vê preso em um ciclo de estagnação. Para o investidor internacional, o Brasil é um mercado de curto prazo, onde o lucro é rápido e o medo é constante. A política fiscal deixou de ser uma ferramenta de desenvolvimento para se tornar um campo de batalha ideológico, onde a racionalidade econômica é frequentemente sacrificada no altar da popularidade momentânea, enquanto o fundamento da moeda se esvai em incertezas sistêmicas. Olhar para fora é confrontar os nossos próprios demônios.
A história econômica da América Latina é um cemitério de moedas destruídas por populismos e descontrole monetário. O Brasil observa hoje, com um misto de horror e déjà vu, o colapso do peso na Argentina e a trajetória errática da lira na Turquia. Não são apenas exemplos distantes, são avisos biográficos. No Brasil dos anos 80, vivemos a década perdida, onde o dragão da inflação devorava salários antes mesmo de o trabalhador sair da fábrica. O plano real foi a nossa alforria, mas a liberdade é vigiada. A atual argentinização do debate econômico, onde o gasto público é visto como panaceia, ignora que a física econômica é implacável. Quando a confiança na moeda desaparece, o tecido social rasga. O perigo não é apenas um crescimento pífio, mas a regressão a um estado de sobrevivência onde o horizonte é o jantar de amanhã. A desvalorização cambial não é um acidente de percurso. É o sintoma de um país que se recusa a aprender com os erros alheios e os seus próprios. O retrocesso é silencioso e se veste de necessidade, mas o resultado final é sempre o mesmo: a erosão da dignidade em nome de uma solvência que nunca chega, enquanto o fantasma da hiperinflação espreita em cada decisão mal tomada. O impacto interno dessa arquitetura econômica é uma fratura social exposta. A classe média brasileira, o motor do consumo interno, está sendo esmagada entre um custo de vida dolarizado e salários estagnados em reais. Enquanto isso, o Brasil consolida sua face de fazenda do mundo. O poder do agronegócio é incontestável. A soja e o minério de ferro são as âncoras que ainda seguram a balança comercial. No entanto, essa pujança no campo gera um contraste amargo com as cidades. Assistimos a uma desindustrialização precoce e agressiva. As fábricas fecham ou se tornam meras montadoras de componentes importados, incapazes de competir em um cenário de custos de energia elevados e carga tributária insana. O país exporta o que é bruto e importa o que é tecnologia, uma regressão colonial que nos torna reféns das cotações das commodities em Chicago. O sucesso do agro não transborda para o asfalto. Ele cria ilhas de riqueza em um oceano de serviços de baixa qualificação. Sem uma indústria forte, o Brasil perde sua capacidade de inovação e condena sua juventude a subempregos em aplicativos, enquanto as máquinas que poderiam construir o futuro são compradas em moeda estrangeira, cada vez mais distantes da nossa realidade financeira. A resposta institucional brasileira a esse caos é uma dança de cadeira sobre um campo minado. O Banco Central do Brasil, BCB, em sua autonomia técnica, atua como o último vigia de uma moeda sitiada, utilizando a taxa Selic como sua única e brutal ferramenta de contenção. No entanto, elevar os juros para controlar o IPCA é um remédio amargo que ataca os sintomas, mas raramente a causa. Enquanto o Ministério da Fazenda tenta equilibrar o novo arcabouço fiscal com as demandas por gasto social, o mercado observa com um ceticismo gelado. O custo de manter o real minimamente atrativo para o capital estrangeiro é o estrangulamento do crédito e a paralisia do investimento produtivo. Cada decisão do Copom é recebida como um veredito de guerra. De um lado, a pressão política por juros baixos para estimular o PIB. Do outro, a realidade técnica de que, sem responsabilidade fiscal, o dólar disparará sem freios. Essa queda de braço entre a técnica monetária e a conveniência política cria uma paralisia sistêmica, onde o governo tenta gastar o que não tem e o Banco Central tenta salvar o que resta do valor da moeda, deixando o setor produtivo no fogo cruzado de uma política econômica que parece não ter um norte consensual. Nesse cenário de erosão constante, a sobrevivência financeira no Brasil tornou-se uma modalidade de autodefesa. O brasileiro, escaldado por décadas de planos fracassados, desenvolveu um instinto de preservação que beira o ceticismo absoluto.
Para quem possui algum excedente, o mantra é um só: fugir da liquidez do real. O CDU deixou de ser um termo técnico para se tornar o refúgio das famílias, uma âncora que tenta empatar com a inflação real e o custo de vida dolarizado. Contudo, a verdadeira blindagem agora atravessa fronteiras. Assistimos a uma corrida sem precedentes pela dolarização de patrimônios, facilitada por plataformas que permitem ao cidadão comum manter seus recursos em moedas fortes. O ouro e o setor imobiliário continuam como portos seguros tradicionais contra a tempestade fiscal, mas a mentalidade mudou radicalmente. Não se investe mais para construir o futuro produtivo, mas para evitar que o presente seja confiscado pela desvalorização sistêmica. É uma economia baseada no medo, onde o capital foge do risco de empreender para se esconder na proteção passiva. Essa fuga de capitais é a prova final de que a confiança na moeda foi substituída por uma estratégia de retirada permanente, transformando o país em um lugar onde se ganha a vida, mas se protege o valor bem longe dele. A desvalorização cambial não se limita à perda de valor do papel moeda, ela se traduz em uma perda de capital humano sem precedentes. Estamos testemunhando uma fuga de cérebros que sangra o futuro do país de forma silenciosa e irreversível. Pesquisadores, engenheiros, médicos e especialistas em tecnologia estão trocando o Brasil por mercados onde o esforço é remunerado em moeda forte e a estabilidade é a regra, não a exceção. O que resta é uma nação que investe na educação básica e superior para depois exportar essa inteligência de graça para o hemisfério norte. Essa erosão social é a face mais trágica da nossa sentença de pobreza. A classe média alta, que deveria ser o pilar da inovação interna, agora planeja a vida em função de passaportes e vistos de trabalho. Enquanto isso, na base da pirâmide, a desigualdade se torna abismal e violenta. O fosso entre quem recebe dividendos atrelados ao dólar e quem depende de um salário mínimo corroído pela inflação de alimentos é uma bomba relógio social. O Brasil corre o risco de se tornar um país de serviços básicos e baixa produtividade, destituído da inteligência estratégica necessária para romper o ciclo de subdesenvolvimento. A economia brasileira não está apenas perdendo o valor de mercado, ela está perdendo a sua alma pensante, condenando as próximas gerações a um papel coadjuvante e melancólico na história global. O custo Brasil é uma âncora invisível que impede qualquer tentativa de decolagem sustentada. Não se trata apenas da carga tributária, uma das mais complexas e pesadas do mundo, mas de uma infraestrutura que parou no tempo. Enquanto o agronegócio bate recordes, o escoamento da produção é um calvário de rodovias esburacadas e ferrovias inexistentes. Esse gargalo logístico encarece o produto final antes mesmo de ele chegar ao porto, drenando a competitividade das exportações e encarecendo o mercado interno. O empresário brasileiro é um sobrevivente que dedica mais tempo ao labirinto burocrático e à gestão de riscos fiscais do que à inovação tecnológica. Esse ambiente de negócios hostil afasta o investimento direto estrangeiro de longo prazo, atraindo apenas o capital especulativo, o chamado hot money, que entra para aproveitar os juros altos da Selic e foge ao primeiro sinal de instabilidade política. O resultado é um país caro para se produzir e barato para se vender como sucata, onde o custo da ineficiência estatal é repassado integralmente para o consumidor, retroalimentando o ciclo de inflação e baixo crescimento que nos mantém acorrentados ao subdesenvolvimento sistêmico. A economia brasileira é, em última instância, refém do calendário eleitoral e das conveniências de curto prazo. Vivemos sob a tirania do pêndulo político, onde o rigor técnico é frequentemente sacrificado no altar da popularidade. A cada ciclo de 4 anos,
Assistimos à mesma coreografia: a expansão artificial do gasto público e a pressão por subsídios que criam uma miragem de prosperidade momentânea. No entanto, a física das contas públicas é indiferente à ideologia. Quando o populismo fiscal assume o comando, a fatura é invariavelmente repassada ao cidadão através da inflação e da desvalorização cambial. O uso de bancos públicos para expansões de crédito sem lastro ou o represamento de preços administrados para fins eleitorais são fantasmas que assombram nossa história recente, como vimos na crise de 2014 a 2016. Esse curto-prazismo impede que o Brasil desenhe um projeto de Estado que sobreviva à troca de faixas presidenciais, enquanto nações desenvolvidas investem em capital humano e tecnologia de ponta. Nós ainda debatemos como fechar o orçamento anual sem romper a lei de responsabilidade fiscal. O mercado, ciente dessa imaturidade institucional, precifica o receio muito antes das urnas abrirem, transformando o real em um termômetro do medo político e o país em um eterno projeto inacabado que consome seu futuro para sustentar as ilusões do presente. O risco Brasil não é uma abstração de planilhas em Wall Street. É a cicatriz de uma nação que frequentemente descumpre suas promessas de reforma estrutural. Para o investidor global, o real é visto como uma moeda de beta alto, a primeira a ser comprada na euforia e a primeira a ser liquidada ao menor sinal de tempestade nos mercados emergentes. O mundo observa o Brasil com um cinismo pragmático. Reconhecem o potencial das nossas commodities, como o minério de ferro e a soja, mas temem a volatilidade de nossas instituições. O déficit de confiança é o que realmente define o teto do câmbio, agindo como um freio invisível. Enquanto o superávit comercial é inflado pelo volume bruto, a conta de serviços e a remessa de lucros revelam a nossa dependência tecnológica. O Brasil está preso em uma armadilha de renda média, onde não é barato o suficiente para competir na manufatura de baixo custo, nem organizado o suficiente para liderar a economia do conhecimento. A desvalorização do real é a métrica definitiva dessa estagnação. Somos um país que exporta o solo e o sol, mas que importa a inteligência e o capital, pagando um ágio de incerteza que condena qualquer tentativa de planejamento soberano a longo prazo. A nova realidade brasileira é um equilíbrio precário entre a sobrevivência e o desastre iminente. Não somos mais o país do futuro das propagandas oficiais, mas uma economia de adaptação extrema, onde o cidadão médio possui mais conhecimento prático sobre inflação e câmbio do que muitos investidores estrangeiros. Essa sentença de pobreza não é um destino fatalista, mas o resultado de escolhas deliberadas e que priorizam o curto prazo em detrimento de reformas estruturais profundas. O real, em sua trajetória de depreciação, reflete a imagem de uma nação que ainda não decidiu se quer ser apenas um celeiro de exportação ou uma potência tecnológica integrada ao século XXI. Contudo, na resiliência do povo reside uma força que as planilhas não capturam: a capacidade de navegar em um mar de incertezas sem naufragar completamente. O Brasil continuará o útil a ser esse motor potente que funciona com um freio de mão puxado, sempre à beira de uma explosão de crescimento ou de um colapso sistêmico. Entender que a volatilidade é a nossa única certeza é o primeiro passo para não ser devorado por ela. O futuro não é uma promessa de bonança, mas um desafio de resistência diária em uma economia que testa nossos limites a cada oscilação do dólar, exigindo que a dignidade seja defendida em cada centavo preservado sob o peso de nossa própria história.